Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 9 de julho de 2026. O meu nome é Mário Rui Vieira e recebo como convidado o episódio 289 do podcast da Blitz, o cantor, compositor e produtor Toy. São 50 anos de carreira, mas também 5 décadas de sucessos que trazem Toy de volta ao estúdio do Posto Emissor. Além de ter anunciado 2 concertos de celebração em Lisboa e Porto, respectivamente a 24 e 30 de abril do próximo ano, o nosso convidado acaba de publicar um livro de memórias, intitulado Coração Não Tem Idade, que promete desvendar todos os segredos de uma vida conquistada a pulso. Voz de êxitos como Chama o António, És Tão Sensual ou Verão e Amor, Cerveja no Congelador, recebemos-lo no momento em que as festas e romarias de norte a sul do país não o deixam ter descanso, e por isso lhe agradecemos ainda mais. Para nos falar não só das histórias que o livro recorda, mas também daquilo que está a preparar para o futuro. Olá, Toy, bem-vindo ao Posto Emissor. Obrigado, Mário, olá. Também um olá especial ali ao Tomás, está aqui connosco. E obrigado pelo convite, porque é sempre bom obrigado nós exorcizarmos as coisas que se passam no dia-a-dia e podemos falar isto com amigos e podemos partilhar isto com quem ouve, não é? Antes de ouvires este podcast, a Vodafone dá-te uma dica para poupares todos os meses. Com o plano Vodafone Repsol, poupas até 20 cêntimos por litro em combustível e até 26% na fatura da eletricidade e gás. Adere numa loja Vodafone ou em Vodafone.pt até final de julho e recebes até 60 € em saldo My Repsol para descontar nas tuas faturas de energia, abastecimentos e muito mais. Together we can. Vodafone. Eu começo por pegar nesta redondíssima data dos 50 anos de carreira. Quando nós chegamos aos 50 de idade, celebramos quem somos. Quando atingimos 50 de carreira, comemoramos o que fazemos. Quão fácil foi, ao longo da tua vida, separar quem és daquilo que é o teu trabalho? Não é fácil. Eu acho que nunca separei. E porque eu me sinto com uma idade muito inferior àquela que tenho, efetivamente, e portanto 50 anos de carreira até parece quase um milagre, porque eu sinto-me com 35, portanto é sempre difícil. Agora, isto foi um desafio também, convenhamos. Eu tenho feito a minha vida sempre a 1000 à hora. E as pessoas dizem, então, mas já viste o que é que vai acontecer depois da manhã? Não, eu já vi o que é que vai acontecer amanhã. Depois da manhã verei amanhã. Portanto, eu sou muito em cima da hora. E quando vieram falar do concerto, digo assim, não tenho paciência, não. Mas foi o Jorge Vicente a Smile, mas tens que fazer, porque tu já tens não sei o quê, e tens que fazer as grandes salas, e, mas já fiz o Coliseu 2 vezes ou 3, mas tens que fazer o campo pequeno, e tens que... Portanto, foi por insistência. Tens de fazer a meia arena, tens de fazer um estádio, tens de fazer tudo. Foi por insistência, digo, está bem, tratas tudo isso, que eu, pronto, depois quando a gente marca a data e vamos embora. Tal como o livro também foi a mesma coisa, foi por insistência. Tens que escrever um livro. Isto está-me a acontecer tudo ao mesmo tempo. É fixe, é bom, é divertido, é trabalhoso. Claro. E depois, quando nós fazemos as coisas, temos que as acarinhar, não é? É como os filhos, não é só fazê-los, é preciso depois cuidá-los e educá-los. E portanto, ter um livro e ter este encargo dos 2 grandes concertos são importantíssimos para mim e tenho que disponibilizar mais tempo ainda do pouco que tenho da minha vida para divulgar e para promover estes eventos. Esses concertos de 50 anos acontecem nas vésperas do 25 de Abril e do 1º de Maio. É coincidência ou era importante também comemorar este marco pessoal ligando aos valores de liberdade e da luta pelos direitos dos trabalhadores que eu acho que sempre tiveram aí fortes em ti, não é? Bem, começou como coincidência. Ok. Quando se perguntaram as datas, estavam livres as salas, etc., através da produtora. E quando vieram as datas à mão, eu fiquei todo contente. Porque eu toda a vida defendi os direitos humanos. Toda a vida defendi que só há uma raça, é a raça humana. Toda a vida defendi a igualdade de oportunidades. Quando se fala em igualdade, as pessoas fazem muita confusão. Começam, não, quer dizer, tu tens 2 carros, o outro não tem nenhum, tens de dar um dos teus para ficar. Não é nada disso. Igualdade de oportunidades começa nas crianças, na educação, na formação. Quando elas têm exatamente o mesmo direito do filho do senhor que é riquíssimo e o filho do senhor que é muito pobre, mas têm a mesma escola, têm os mesmos direitos de oportunidade. A partir daí, se um é preguiçoso e o outro é trabalhador, com certeza que vai divergir e é preciso salientar o que são as igualdades, não é propriamente. E depois há outra coisa, é a sociedade em si. É que há pessoas que nascem com algumas
coisas que o universo não foi generoso. Nós felizmente temos saúde, não é? Há pessoas que têm algumas lacunas na saúde e a sociedade tem que ser tem que compensar, porque se nós vivemos em comunidade, então eu tenho tudo, tu não tens um problema qualquer, não tens um problema qualquer de saúde, eu acho que eu tenho que pagar à Segurança Social e a Segurança Social tem que cuidar um bocadinho da tua lacuna. Eu acho que é assim que funciona e isto tem a ver com quando se pensa. Eu acho que a maioria dos portugueses, quando pensa sempre em si. E quando há uma lei que sai, diga assim: isto a mim dá-me jeito. Eu nunca penso que a mim me dá ou não me dá jeito. Eu tenho que pensar é se nos dá jeito a nós. E isto tem a ver outra vez com a igualdade. É pensar não com egoísmo, mas com solidariedade de pensamento. Há uma lei que sai, essa lei pode-me prejudicar a mim, mas se a lei é boa para o país, eu tenho que dizer que está bom, mesmo que eu seja prejudicado. E tu sentes que esses valores que tu defendes neste momento estão a ser colocados em causa como se calhar nunca tinhas visto na tua vida? Sim, sentes que esse caminho que estamos ali, porque estavas a falar dessas questões da igualdade, estavas a falar, e na verdade aquilo que nós vemos é que tipo, a escola pública e a saúde pública estão a sofrer algumas crises, diria eu, não é? Eu considero a saúde e a educação dois braços fundamentais de uma sociedade, para a sociedade crescer. Principalmente a educação no sentido da politização das pessoas. Porque se tu estiveres politizado, tu percebes mais ou menos as coisas e percebes o que está a acontecer. Porque muitas das vezes a argumentação é tão fraca, mas é tão suficiente para muita gente, que acontecem coisas incríveis. Mas pronto, também não vamos agora aqui só politizar a nossa conversa. Claro. Mas é importante falar nisto. Isto começa tudo no princípio, é quando se privatiza tudo o que tem a ver com saúde e educação. Portanto, se me perguntares se sou a favor, não sou. Não sou a favor da privatização, porque acho que isso vai descredibilizar e vai se tornar promíscuo, porque transformas a saúde no negócio e a educação no negócio. Pronto. E a partir do momento em que é negócio, é mais importante o dinheiro que entra do que propriamente o estado positivo que está a causar na sociedade ou negativo. Agora, também percebo que já existe há tanto tempo que também não consegues agora, como é que se diz, desprivatizar tudo. Não, já existe, já está. Agora tem que haver compensações. Tem que haver compensações, por exemplo, no caso da educação, os professores têm realmente uma qualidade de vida na escola pública idêntica na escola privada. E quando digo qualidade de vida, digo se calhar os ordenados, não sei, as compensações. Eu não conheço a realidade em si. Eu estou a falar apenas no sentido lato. Tal como os médicos também, quer dizer, se calhar se trabalhar no hospital privado ganham mais, estão melhor do que no público. Portanto, o público começa a ficar carenciado. Ou seja, quem tem realmente muito dinheiro consegue ir a um hospital privado, consegue resolver o seu problema, consegue pôr o seu filho numa boa escola e consegue fazer tudo. Depois fala-se em liberdade. Ora, se a pessoa não tem dinheiro, para que serve a liberdade se não tem casa, se não tem uma escola decente para os meus filhos, se não tem médico decente, etc. Portanto, a liberdade aí não serve de nada. A liberdade só serve para quem tem dinheiro. Chama isso o liberalismo. Sim. Portanto, é esse sistema que eu não consigo conceber neste país, neste momento. Porque eu acho que iria ser a morte da nossa sociedade. Que ainda temos algum Sistema Nacional de Saúde que ainda funciona de alguma maneira. Ai, eu aqui a falar de política. Vamos lá, vamos para. Mas Mário, percebes? Claro. Pelo menos eu acho que tu estás a olhar para mim e estás a entender perfeitamente. Eu acho que qualquer pessoa que seja educada e politizada. E depois há outra coisa. É que nós depois do 25 de Abril tivemos muita dificuldade em fazer apostas na educação. E isso foi uma grande lacuna. Nós tivemos os chamados governos de esquerda do PS, que eu não sei se é esquerda se não, ainda um dia hei de saber. Que até privatizou, portanto é estranho, mas pronto, adiante. Mas pronto, pelo menos disse-ia de esquerda, e eu acho que faltou investimento na educação e na cultura, porque a partir do momento em que tu tens os teus filhos educados, e o governo são os pais e o povo são os filhos, a partir do momento em que tens os filhos educados, tu confias muito mais neles e deixa-los voar muito mais facilmente do que saberes que não foste tão bom assim na tua educação quanto a eles, e aí vais ter medo que eles voem sozinhos e vais ter que acompanhá-los. E vais ter que estar sempre a parar as lacunas. E portanto isso é o que tem acontecido ultimamente. Os governos estão sempre a parar as lacunas e estão sempre agora mais preocupados com as situações que atrás aconteceram, com as privatizações e etc, e agora a tentar pôr remendos nas coisas. É o que eu acho, é a minha imagem.
Voltando ao Coração Não Tem Idade, e tu dizias há pouco que te sentes com 35 anos. Como é que tu lidas com a passagem do tempo? Não tenho tempo para lidar com a passagem do tempo. Sinceramente, não tenho mesmo tempo. Não olho para o tempo, não olho para a idade. Olho para os meus filhos, para a minha neta e vejo que realmente já sou um homenzinho, portanto já tenho idade para ter juízo. Mas não há às vezes aquele olhar de manhã ao espelho e pensar, esta ruga não estava aqui não, ontem, isso não acontece. Não, tu falas das rugas, tipo olhar e pensar... Mas já viste a minha pele agora a sério? Está ótima. O meu pai, aos 90 anos, tinha uma pele inacreditável, portanto eu acho que isto vai ser... Está nos genes. As maquilhadoras das televisões dizem até, tu tens uma pele, que cremes é que usas? Água. No início do livro tu dizes que não vamos ler No Meu Tempo é que Era, porque o teu tempo é o agora. Tu escreveste estas memórias também como uma forma de pensares o passado e de alguma maneira arrumá-lo e concentrar-te naquilo que é o teu futuro? Também, mas eu acho que é para colmatar exatamente a falta de tempo. Ou seja, como não tenho tempo a pensar na minha vida, se folhear de vez em quando o livro, vou ter as minhas recordações, as minhas recordações mais presentes. Há recordações importantíssimas. A história da vida dos meus pais é uma história deliciosa, é um romance, é uma novela. E eu inspiro-me muito naquilo que foi a história dos meus pais, para as minhas canções de amor, porque o tipo só faz canções de amor e tal, mas o amor é extremamente importante. Cada vez é mais importante cantar o amor. Quando nós olhamos para a faixa de Gaza, pensamos, por que não cantar o amor bem alto todos os dias, gritá-lo bem forte, para ver se conseguimos umedecer aquelas veias tão secas daquela gente que mata crianças como quem mata um pato para o almoço. E isso dói muito. E, portanto, continuarei a cantar o amor. Claro que tem canções de intervenção, as pessoas não percebem porque nós continuamos a ter 2 pesos e 2 medidas. Ainda não chegou o 25 de Abril, por exemplo, às rádios portuguesas, às chamadas rádios nacionais, que tem uma coisa chamada playlist. Portanto, uma playlist é uma imposição perante quem faz rádio de só passar aquela música que está ali. Não pode sair dos eixos. Chama-se isso fascismo. E, portanto, ainda não chegou aí o 25 de Abril. E isto também serve para alguns jornais também que têm alguma forma de... Não sei se é elitista, porque se nós olharmos... Mas tu não sentes que isso tem mudado nos últimos anos? Um bocadinho por força de muitos colegas nossos, agora jovens, que têm realmente uma visão diferente. Eu, por exemplo, agora fartei-me de fazer duetos com rappers, com o Waze, com o Matias Damasio, com os Caretos, portanto, coisas diferentes. Depois também fui convidado para o Trivium várias vezes. Aliás, eles voltaram este ano. Tenho aqui as mensagens todas. Não consegui este ano, tinha 2 concertos no mesmo dia, não consegui lá estar. E portanto eu não tenho assim muita razão de queixa, mas o facto é este: eu vou a rádios nacionais, convidam-me para falar, levo a guitarra, convidam-me para cantar tudo, mas depois não passam a tua música. Não passam a minha música. E portanto isto não é, suponho eu, que não seja culpa dos locutores, mas sim da imposição. Eu acho que isto é estranho, é minimamente estranho no século XXI, depois de 48 anos de ditadura que tivemos, isto continuar ainda a ser ditatorial em termos de rádio. É estranho, é estranho. E depois é o tal elitismo que mudou um bocadinho, como disseste bem, por força destes jovens que cantam e que têm admiração pelos antigos, porque provavelmente, ou por inerência, saberem música, serem músicos e entenderem a qualidade de cada música. E portanto vão pela qualidade e não por aquilo que se diz. Tu nasceste e cresceste em Setúbal. Quem te tira um bom choco frito tira-te tudo? Choco frito, eu gosto mais ainda com tinta. Chocos com tinta. Eu gosto mesmo dos chocos cozidos com tinta, temperados no prato com azeite, vinagre, pimenta, sem sal, não leva sal, e com uma batatinha com pele. É muito bom. É assim, E as sardinhas coxadas também é uma coisa. Nós temos muito petisco em Setúbal. Depois temos o peixe de escama, o alcorrazo, uma sacode, muita coisa que as pessoas não conhecem. Temos o melhor sabonete do mundo no tempo que ele está gordo, é maravilhoso. Portanto, Setúbal tem uma estrutura gastronómica imensa e uma diversidade em termos de frutos do mar, digamos assim, imenso. O ator José Raposo escreve no prefácio do teu livro, recorda as tuas idas ao Parque Mayer para ver as revistas dele e da Maria João Abreu. A sátira daquele género teatral foi uma parte importante na tua consciencialização política. Tu chegaste a integrar um grupo de teatro também, exato, de revista, amador, mas teatro revista. Entre os 11 e os 15 anos. Não é? Sociedade Musical Capricho Setubalense. Exatamente. Tu sentes que de alguma forma aquilo também puxou essa veia politizada tua?
Sim, naturalmente, eu aos 11 anos, portanto estamos a falar logo pós 25 de Abril, entro num grupo de teatro, onde quem escrevia obviamente, escrevia a liberdade e a democracia, que acabava de acontecer, sátira ao passado, mas também sátira algumas coisas do presente, portanto não vamos dizer que o 25 de Abril foi perfeitíssimo, não foi, obviamente, quer dizer, 48 anos, fechado numa jaula, de repente abrem-te a gaiola, e tu, claro que fazes coisas boas, mas fazes muitas asneiras, é normal, isso é normal. Agora, foi importante para mim ter feito o Teatro Revista, foi muito importante. Há uma coisa que eu estranhei no pós-25 de Abril em relação a alguma esquerda, é começarem a dizer que o Teatro Revista era um teatro de segunda. Isto é um paradoxo, quer dizer, o teatro que toda a vida foi lutador contra o sistema, que conseguia fugir ao lápis azul da censura, e depois do 25 de Abril é apelidado de teatro de segunda, isto é bué de estranho. Eu não sei, eu se calhar sei, mas não me apetece dizer. Mas pensem nisto. Isto é estranho, não é? É estranho, minimamente estranho. Tu, quando o 25 de Abril se dá, tinhas acabado de fazer 11 anos, precisamente. Que recordações é que tu guardas desse dia? Foi vivido com intensidade? Com muita intensidade. Meu pai, nós acordámos, meu pai estava a ouvir rádio, eram 5 da manhã, fomos para a janela, levámos o rádio portátil para a janela e eu dizia, pai, o que é que está a passar? E ele dizia, a partir de hoje podemos falar. Agora podemos falar. Mas podemos falar como? Filho, havia muita coisa que a gente não podia dizer porque a polícia não aceitava. Depois foi-me explicando ao longo dessa noite e ao longo do resto da minha vida. Meu pai era um homem com a 4ª classe, mas que leu a Guerra de Espanha, leu a Segunda Guerra Mundial, leu tudo o que era seleções da vida da agência, ele lia aquilo tudo e passou-me esse viciozinho na altura. Agora leio menos porque a vista já não é o que era e sou um bocado preguiçoso. Mas sim, eu aprendi muito com o meu pai, com a família, Setúbal, muitos amigos, preços para PIDE. Eu lembro-me dos anos 70, no início, 70, 71, ir para a casa do meu primo Ralph ouvir a Internacional Socialista com as janelas todas fechadas, ouvir o Zeca Afonso, também tudo fechado, tem que se fechar tudo para ninguém saber que estamos a ouvir isto. E portanto nós vivíamos na clandestinidade, os nossos pensamentos estavam completamente clandestinos, mas eu lembro-me disso, isso tenho muito, muito presente. Pois eras muito novinho, mas muito presente. Num momento tão complexo em termos sociopolíticos, quão importante é, a teu ver, nós termos projetos culturais de massas que se debrucem sobre política e costumes? Achas que isto ainda lá vai com humor ou que é preciso engrossar a voz? Eu espero sinceramente que ainda se consiga fazer alguma coisa com humor e principalmente com amor. Eu próprio, que tenho uma posição política muito própria, nunca fui filiado em partido nenhum, tirando aos 11 anos ter integrado os pioneiros do Partido Comunista, mas estive lá não chegou a um ano. Achei aquilo demasiado rígido para mim, sempre fui rebelde e portanto não dava para a minha rebeldia. Realmente o meu pensamento está muito próximo daquilo que tu achas que pode ser um pensamento de esquerda. No fundo é a igualdade de oportunidades, são os pontos principais, mas uma boa social-democracia bem praticada funciona bem e portanto eu não tenho que me cingir a um partido ou a alguns partidos, e tenho tido algumas nuances na minha vida, não pelos partidos em si, mas pelas pessoas que estão nos partidos e que mantêm comigo um relacionamento bastante aberto e de amizade. E conversando com as pessoas, eu às vezes digo assim, se calhar não é o melhor caminho seria aquele, mas se calhar por ali a gente nunca lá chega. Então vamos tentar por este caminho, a ver se chegamos lá e quando estivermos mais perto mudamos outra vez para o outro. Eu não sei se isto faz sentido na tua cabeça. Imagina, há coisas sociais que me... Como é que é dizer? Que me cativam. E assim, pá, este estado social é um ato fixe. Eu vou por aqui, vou estar deste lado. E vou estar deste lado e depois já sei que a malta da esquerda, pois agora és do PSD, agora não sei o quê. Não, eu tenho que cingir. As minhas ideias são minhas, não são de ninguém. E as minhas ideias é sempre para o bem. Tenho a certeza disso, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Estou mesmo à vontade para falar nisto. Toda a minha vida foi feita com esse pensamento e sempre a ajudar. Enfim, não tenho que me justificar mesmo. Quem quiser que vá ler a minha história, que vá ver a minha vida.
E portanto eu tento encontrar, não é nos partidos, é nas pessoas, o que seja mais humanista, o que esteja mais perto daquilo que vai funcionar melhor para a nossa sociedade. E isso faz com que possa vaguear às vezes na minha tendência política. Mas eu acho que nem sou eu que ando a vaguear, eu acho que são eles que andam a vaguear. E eu estou atrás da onda melhor. Mas como é que tu sentes que a cultura pode ter um papel importante nessa consciencialização? Sentes que se calhar neste momento esse papel está um bocadinho adormecido da cultura? É difícil porque tu tens... A cultura não deixa de ser um negócio. E tu tens pessoas que só pensam nessa parte. E quando só pensas na parte do negócio, dificilmente tu estás preocupado com o resto. Mas ainda há quem pense que vale a pena lutar. E, por exemplo, o que nós estamos aqui a fazer é uma luta, porque não é dizer nós é que temos razão. Não é isso, mas estamos a fazer pensar. Estamos a fazer com que as pessoas pensem efetivamente se isto faz ou não sentido tudo aqui que acabamos de conversar. E portanto isto é um ato cultural. E eu acho que estes atos culturais funcionam ainda para a cabeça de pessoas. Tu dificilmente mudas a cabeça de pessoas que são muito fundamentalistas, mas há sempre os indecisos. E os indecisos conseguimos chegar a eles e explicar: olha, isto é assim, assim, assim. Mas se não estiverem de acordo, tudo bem. As pessoas têm o direito a ter a sua opinião e a sua ideia. Agora, nunca pensar em mim, pensar sempre em nós. Isto é o primeiro ponto de partida. E isso nós, na cultura, temos essa responsabilidade de fazer passar esse ponto de partida. O Zé Raposo elogia muito o teu sentido de humor. De onde é que ele surge? Eras um miúdo bem-humorado ou foi algo que foste apurando ao longo dos anos? Não, eu tinha tiradas engraçadas. Eras o bobo da corte na escola ou não chegavas a esse? Era acima de tudo na família. Contar anedotas e fazer palhaçadas e querer chamar a atenção. Isso é uma coisa que eu não me orgulho muito, mas eu sou muito exibicionista e portanto peço desculpa, mas está na minha maneira de ser. Eu acho que se não fosse assim não chegava também como cantor, não é? Porque gosto de mostrar as qualidades que tenho orgulho nelas e pronto. Mas também não tens problemas em mostrar os defeitos? Não, de todo. Eu gostem de mim por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu possa parecer. Não quer que há maquilhagens nem porcarias. Isto é o que é, pronto. Mas de facto eu era divertido quando era miúdo. Depois há uma fase que comecei a conhecer pessoas que, digamos, profissionais do humor, quase, depois do teatro. Comecei a ficar um bocado retraído porque achava que não tinha tanta graça quanto eles. E depois há uma fase da minha vida, no princípio de ser conhecido, nos anos 90, em que eu digo, eu nunca conseguirei contar uma anedota ao pé do Hermano José, ao pé do Fernando Mendes, pronto. Hoje consigo. Mas passei essa fase também de... E eles riem-se. E eles riem-se, o que é ótimo. Consegui passar essa fase. Consegui e agora sinto-me perfeitamente livre para fazer humor à minha maneira. Tu, parte da tua família emigrou para a Argentina. Tu falas disso no livro. Toda a família do meu pai. E contas também que levaste o teu pai a visitar um irmão que ele não via desde os 18 anos. Qual é que foi o nível de choradeira desse encontro? Quem é que chorou mais? Tu, foi o teu pai? Daqueles programas de televisão. Não, foi uma grande alegria. Dar é sempre muito bom, poder dar. E portanto oferecer ao meu pai essa possibilidade, aos 70 e tal anos, rever o irmão que ele não via desde os 18, foi libertador. Foi muito bonito, porque há uma beleza de sentimento que às vezes nós não sabemos apreciar. E ficar de fora demonstrar, mas ficar de fora a ver aquele momento tão belo foi muito gratificante, mas mesmo muito gratificante. Abençoada oferta ou abençoado presente que dei ao meu pai. A forma como tu descreves, e falaste disto um pouco há bocado, o início da história de amor proibido dos teus pais é muito bonita e respeitosa também. Como é que eles te contaram aquele encontro lá na alfaiataria e de que forma é que tu sentes que isso influenciou a tua forma de ver e viver o amor também? Ora bem, os meus pais efetivamente nunca me contaram. Eu fui sabendo ao longo do tempo, por pessoas de família, por amigos. Por exemplo, o meu bisavô era espanhol. Casou com a minha avó, que era algarvia. A minha bisavó, desculpa. Portanto, os pais da minha avó. Ela era algarvia, ele era espanhol. A minha avó nasceu em Espanha, porque o pai era espanhol, mas casou com um português.
e vem para Setúbal, que era a terra que o meu avô tinha escolhido para viver. O meu avô não sabe bem onde é que nasceu, porque ele descobriu-se dentro de um barco aos 5 anos a fumar uma cigarrada e começou a ser homenzinho aí. E não sabia de nada do seu passado, andou à procura dos irmãos, encontrou uma irmã no Ribatejo, mas não sabe muito bem a origem. Bem, e portanto, todas estas coisas da família nós íamos ouvindo. A minha mãe, a minha avó, no tempo do Algarve, da Vila Real de Santo António, Ayamonte, tinha lá amigos e amigas. Tínhamos lá a Graciete, que era muito amiga da minha mãe, que era da idade da minha mãe. A Graciete foi a amiga da minha mãe que sabia, que levava as cartas e que foi a confidente. E eu soube muitas coisas para a Gracinha, que era a filha da Graciete. Fui sabendo coisas. A minha irmã depois é que foi descobrindo, à medida que a minha mãe depois faleceu, depois chegou o meu pai e ela foi descobrindo as cartas que existem ainda. E através das cartas ficámos a conhecer a história ainda bem melhor. E portanto a coisa foi-se dando assim, dessa maneira. Fomos descobrindo assim. E como é que tu sentes que essa história te influenciou também a ti a viver a tua vida e a forma como vês o amor? Porque é uma história muito bonita, não é? E o amor tem que ter coragem, quer dizer, tu podes hoje amar uma pessoa muito, mas amanhã podes amar outra. E isto as pessoas às vezes não querem. E portanto tem que ser o amor a escolher. Tu não vais estragar a tua vida, a vida com quem vives, mais a vida dos teus filhos, porque normalmente um casal, quando já não se ama, todos sofrem. Para quê? Mais vale pôr final e resolver a vida de outra maneira. E portanto, meu pai foi um homem muito corajoso na época, minha mãe uma mulher muito corajosa, e eu acabei também por sentir um bocado essa coragem quando tive de tomar decisões difíceis na minha vida. Sim, também bebi um bocadinho dessa que é engraçado, porque eu estava a picar o livro e há ali alguns paralelismos até que são fáceis de encontrar, não é? Até aquela história daquela tua namorada, que eu ia falar a seguir, a tua primeira namorada, que depois acabou por morrer de uma maneira muito precoce, não é? Mas aqueles desencontros entre vocês e depois de voltares, não sei o que, toda essa história faz muito lembrar também a história dos teus pais. Exatamente, a coragem pelo amor, sempre. A morte precoce dessa tua primeira namorada, que tinha apenas 15 anos, que efeitos é que tu sentes que isso teve não só nas tuas relações posteriores, como também na forma como lidas com a morte? Porque lidar com a morte de alguém que te era próximo naquela idade foi traumático, foi naturalmente. Mesmo que fosse um jovem só amigo, já seria traumático. Claro. E agora ter sido mesmo mais do que amigo, ter namorado, inclusivamente com a autorização dos pais, aquela coisa toda que nós fizemos questão. Que eu fui muito precoce em tudo. Eu deixei de fumar aos 13. Casei com 17 a primeira vez. Não, voltei a fumar mais tarde, sim, mas na altura o meu pai descobriu e deixou de me dar a semanada. Eu deixei de fumar, deixei de ter dinheiro para o tabaco. Foi por uma questão prática. O pragmatismo também é muito presente na minha vida. Mas na realidade foi traumático. Foi muito estranho para um jovem de 15 anos perder alguém daquela maneira e tão de repente. E sofri muito. Foi muito doloroso. Sim, tirei daí também algumas ilações para o resto da minha vida. Que a vida realmente temos que ser pragmáticos. Morreu, paciência, olha, acabou. Temos que ser um bocadinho mais ríspidos connosco. Não podemos ser tão melosos. E comecei a não ser tão frágil, digamos assim. Enrijeci um bocadinho com isso. Mudando agora para aligerar um pouco a conversa, há um momento do reality show na casa do Toy que me ficou na memória e que eu encontrei em GIF nos meandros da internet, em que tu dizes amo-te à tua ex-mulher e de seguida comes um camarão. Assim de seguida, eu acho que é icónico, completamente icónico. Quantas piadas é que os teus amigos fizeram sobre aquilo naquela altura e quanto tempo é que te massacraram com aquilo? Ainda continuam. Mas eu próprio me rio disso, porque acho que aquilo teve piada. Aquilo é a imagem daquilo que eu sou. Não há hipótese. Eu sou assim. Sou assim, não há volta a dar. Nem vou mudar, nem quero mudar. Gosto de ser assim. Tu dizes que eras um aluno mediano, mas que quando o tema te interessava, te tornavas no melhor aluno. Se fosse uma coisa que me te interessasse muito. Quais é que eram as matérias que mais te apaixonavam e quais é que ficavam para trás e que tu não ligavas nenhuma? Curiosamente, eu gostava muito de matemática. Até aquilo se complicar demasiado. E na altura em que a Paulinha morre, eu dava muito bem com o meu professor de matemática, que era nosso professor de matemática.
E ele foi até psicólogo comigo. Fora das aulas, ali no Jardim do Bonfim, lembro-me de ter conversas com ele, onde ele me explicava uma série de coisas. Foi um homem, por acaso gostava de saber algo dele, nunca mais soube nada dele. Mas eu aí distraí-me um bocadinho nos estudos também, porque aquilo também me afetou e, portanto, estava muito mais virado para a parte de psicologia e filosofia do que já a matemática já estava, porque matemática é uma coisa mais materialista, não é? Eu estava mais sentimentalista e, portanto, foi o que me apaixonou e depois me desapaixonei da matemática. Curiosamente, a disciplina que eu nunca gostei e que hoje adoro, História. Eu ia te perguntar a História, porque tu no livro também falas disso e eu pensei, será que a História já era... Mas não ligava. Detestava a História. Ok. Ter que decorar datas e aquelas coisas todas, era horrível. Porque não tinha lógica, tinha que ser decorar. E eu gostava de coisas com lógica, a matemática tinha lógica. Certo. E como para quem não estuda, que era o meu caso, que era preguiçoso, tudo o que tinha lógica eu aprendia na aula, não precisava de estudar em casa. E a História tinha mesmo que estudar. Aliás, nem apontavas, não é? Eu ouvi dizer nada, zero. Não tinha paciência. Eu sou bom a decorar coisas. E então hoje adoro História, porque a História quem não a conhece sujeita-se a repeti-la, e há histórias que nós não queremos mesmo que se repitam no mundo, e portanto sempre a ler e a saber. Gosto muito, e ter uma cultura geral bem forte é uma coisa que me apraz muito. Ao falares da música que ouvias em miúdo, referes o Roberto Carlos, mas também o Bob Marley, os Genesis, Pink Floyd, Francisco Zé, Beatles. Tudo. E dizes que a voz do Tom Jones é uma grande referência para ti. Já o viste em concerto? Já. Conheceste-o? Não, pessoalmente não. Vi-o em concerto. Vi ao vivo no Freeport, quando ele veio cá. Fui ver o concerto. E como é que foi esse... É fenomenal. Aquele tipo é uma força da natureza. Ele continua a dar concertos. Eu fui ver e ele tem 80... que ele faz, que acho 85. Que é o Got Talent ou não sei o quê. Era o The Voice, acho que sim. The Voice, que ele de vez em quando abre a goela e aquilo é fantástico. Tipo, foi mineiro. Aquela voz para mim é uma referência. Depois gosto também de vozes roucas. Gosto muito de Joe Cocker, de Michael Bolton. E estávamos a falar há pouco antes de entrarmos aqui da Bonnie Tyler, também a voz dela. Bonnie Tyler. Cantei muitas vezes It's so hard. O Toy não tem qualquer tipo de preconceito musical, diz o José Raposo no prefácio do livro. É mesmo verdade ou alguma música ou artista que tu te recuses terminantemente a ouvir? Não, música é música. Acho que eu gosto mais, acho que eu gosto menos. Eu, por exemplo, e também depende do estado, porque ouvir música é um estado de espírito. E há dias que me apetece ouvir coisas bem dispostas, há dias que me apetece ouvir coisas mais nostálgicas, mais antigas. Coisas que eu ouvia no passado e voltar a ouvi-las é quase fazer quase reviver algumas situações de vida. Eu gosto de boas vozes, mas também gosto de bons músicos. É muito difícil dizer o que é que eu gosto. Portanto, uma playlist tua é esquizofrénica. É esquizofrénica, aquilo não. Eu tanto ouço um Tony de Matos, um Francisco José, uma Amália Rodrigues. Agora temos a Sara Carreira, a Sara Correia. Fugiu uma voz agora porque eu estou a fazer um trabalho também com a Fundação. A Sara Correia. Carminho, sei lá, temos uma panóplia de vozes lindas e maravilhosas. Depois temos malta a cantar muito bem, temos músicos muito bons. Ouvir dá gosto. Hoje em dia dá gosto ouvir música portuguesa. E que recordações é que tu guardas dos tempos do coral infantil de Setúbal? Bom, comecei lá. Eu andava a aprender solfejo, que eu odiava aquela coisa, que era método e tinha que estudar. E eu tocava bem de ouvido, então o mestre punha-me o papel à frente. Eu olhava para o papel, não sabia ler aquilo. No primeiro ensaio captava tudo de ouvido, no segundo ensaio limpava aquilo tudo. Portanto, essas recordações de o mestre dizer agora já conseguiste e tal. Eu dizia, já percebi. Mas ele achava que tu lias? Exatamente. Okay. Tu nunca Não. Olhavas para a folha só numa tipo, estou aqui metido, não estou a perceber. Hoje em dia já leio e já sei cifrar e essas coisas todas, mas não. É mais autodidata sempre. E ainda te lembras bem daquela primeira música que escreveste com 12 ou 13 anos? Lembro-me da música e da letra. A letra não escrevi eu, foi a Dina Barco. Eu escrevi a música. Eu era o riacho de águas paradas, de águas geladas. Agora tem que fazer a o rewind, não é? Mas a canção é muito bonita. Eu era o riacho de águas paradas, de águas geladas temendo correr.
Tu foste a magia de gnomos e fadas que em toques de mágica as fez derreter. Eu era o pássaro. Agora não me lembro. Como é que tu te sentiste ao de repente teres escrito a tua primeira música? Lembras-te da sensação que ficaste com que eu consigo fazer isto? Foi por aí que. Não, foi estranho. Fiz a música e depois foi estranho. Olha que giro, isto está engraçado. Mostrei, gostaram. Houve quem disse, isto faz lembrar, fulano, faz lembrar Cicrano. Vá saber. Mas está feita. Depois comecei a fazer mais. Aos 17 tu emigraste para a Alemanha. Foi principalmente a crise económica que se vivia no pós-25 de Abril, ou houve mais razões aí que te levaram a procurar vida noutro lugar? Eu senti 3 coisas. Primeiro, conheci a mãe dos meus filhos e, portanto, apaixonei-me. E ela foi-se embora depois das férias e eu fiquei cá. Okay. Isso é a primeira razão. A segunda razão, ficando cá, eu ia para a tropa. Eu não sou muito apologista de tropa, portanto, respeito. Ou seja, indo para lá, provavelmente evitaria de ir à tropa. E a terceira razão, questão económica. Aqui não havia muito onde se trabalhar, onde se fazer coisas, onde se ganhar dinheiro. E eu quis toda a minha vida ser independente. Não é? Eu nunca quis depender de ninguém. Comecei a dar aulas de viola muito cedo, comecei a fazer coisinhas muito cedo para ganhar os meus dinheirinhos para comprar o meu tabaquinho e as minhas coisas, para não estar a sobrecarregar os meus pais. E portanto, sim, crise económica, amor e não ir à tropa. Tu dizes no livro que a vida de imigrante lá era quase sempre difícil. Sabendo bem as dificuldades de viver longe de casa, como é que tu olhas para estes sentimentos, diria eu, pouco simpáticos e inflamados por certos partidos políticos que desenvolvemos enquanto povo contra imigrantes que não são os imigrantes ricos a quem se dá aquele nome mais fancy de expat? Sim, não são os vistos gold, não são... Falar sobre isso... Porque a questão é, eu não sei o que é que tu viveste na pele, sendo imigrante num país... Racismo. Eu vivi para procurar trabalho. Primeiro os alemães, depois os que pertencem à comunidade europeia e depois os outros. Eu tive que arranjar um trabalho que fosse realmente muito duro para que ninguém aceitasse para a fábrica me poder autorizar a trabalhar. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, sentia-se dentro da fábrica. Sentia-se, não sei, não é toda a gente, quer dizer, não, os alemães não são todos racistas, claro. Tive colegas alemães a tocar comigo em bares, etc. E grupos de rock e de jazz com músicos alemães e músicos checos. E não sentia aí o racismo. Agora, na fábrica, quer dizer, aquelas classes um bocadinho mais tipo, também estavam com algum receio. E quando cai o muro de Berlim, então muito pior, mas nessa altura já estava a vir para cá. É quando os alemães percebem que se põem os outros a trabalhar, não me põem a mim. E portanto eu vou precisar de trabalho, eu vou precisar de não sei o quê. E depois havia muitos trabalhos que os alemães não queriam fazer. E eram esses os trabalhos que os imigrantes faziam. E isto, lá está a história a repetir-se. Repete-se a história em qualquer parte do mundo. Nós não podemos tratar mal as pessoas, porque também não gostamos de ser maltratados. Isso é uma raça, é a raça humana, e portanto temos de tratar bem as pessoas. Elas estão cá, tem que haver leis, as leis têm que se cumprir, e é só isto, não é mais do que isto. Não somos nós que vamos fazer a lei, quer dizer, isto é como a história do outro, não, tu bateste no meu filho, agora vou bater em ti. Não, a lei existe, nós temos que cumprir a lei, senão isto aqui é um faroeste. Claro. E portanto, quem incita a isto ser um faroeste está a fazer um mau serviço ao país. É só isso que eu tenho que dizer. Um dos capítulos do livro tem como mote a canção Sou Português, na qual tu cantas Eu vou cantar Sou Português, e até gritar Sou Português e confirmar que tenho orgulho do meu país. A canção é, salvo erro, 2005. Mais de 2 décadas depois, tu continuas a sublinhar estes versos com veemência, ou sentes que houve alguns beliscões nesse orgulho? Deixa-me dizer-te o seguinte: não, eu adoro ser português, tenho orgulho. Patriota, não nacionalista, essa é a diferença. E é por isso que eu nesse disco gravei em moldavo, gravei em ritmos do Brasil, também para dizer que sou português e tenho orgulho, mas não desprezo os outros povos. E portanto esse cuidado de dizer que sou um ser humano igual aos outros. Agora tenho orgulho do meu país, claro, como é evidente, e continuarei a ter, mas não confundo nacionalismo com patriotismo. Regressando à Alemanha, há uma foto no livro que tem como legenda: só podia ter sido uma de 3 coisas: baterista, guitarrista ou cantor, e sou as 3. São os Prestige, a banda que integraste lá
que estão contigo naquela foto? Sim. Ok. E que recordações é que tu guardas dos tempos dessa Isso foi banda? um português, o António Amiguinho, que veio ter comigo. Temos uma banda, eu fazia umas coisas giras e tal. E eu fui conhecer. Eu não falava alemão na altura. E então conheci os irmãos, o Dietmar e o Martin. O Toy canta e não sei o quê. Lá o português fazia a tradução. E com eles aprendi muito. Olha, aprendi a falar alemão na banda, com os ensaios, comecei a desenvolver. Mas cantavas em alemão também? Depois acabei por cantar. O baterista também era vocalista. Portanto, as partes alemãs eram. Agora, eu, por exemplo, cantava fados. Cantava fado e aquelas marchas portuguesas para os alemães, naquelas festas alemãs, e eles gostavam muito. E foi um desarrincance eu ter feito isso, porque eu não tinha autorização para trabalhar, e foi através da música que alguém me ouviu cantar e eu disse que me ia embora, porque a minha mulher estava grávida. E ele disse: não vai nada embora, que eu tenho aqui um papel que você vai trabalhar amanhã. E foi também o meu primeiro emprego, digamos assim, o meu primeiro trabalho. O teu primeiro single em nome próprio, gravado na Alemanha, foi editado em Portugal ainda como António Ferrão. Sim. Há alguém que ainda te chama António? Muito pouca gente. Muito pouca gente. Não me lembro de ninguém, sinceramente. Porque tu és Toy desde sempre, não é? Desde os 5 Mas os teus pais também te chamavam Toy? Às vezes Toninho. Mas quando estavam zangados era António... António Manuel. Aí era António Manuel. 2 outras canções dessa época foram gravadas pelo Marco Paulo. A vossa relação começou estranha, mas acabou em amizade. Sim. Havia muita admiração da tua parte. Eu sinto que tu falas desse assunto no livro e dizes que ele de alguma forma poderá ter sentido que tu podias ser concorrência para ele. Sim, na altura foi ele. Mas do teu lado, aquilo que eu sinto é que havia uma admiração, não é? O Marco tinha uma voz inacreditável. As pessoas que fazem uma confusão às vezes, porque gosta, que não gosta, que é versões, isso não interessa nada. Ele tinha uma voz, tinha um aparelho vocal, uma coisa incrível. Uns harmónicos vocais muito fortes, tinha uma afinação, tinha uma voz bonita, aquela voz soava bem. O repertório. Estamos a falar da voz, é como o Tom Jones, não é? Há vozes que são incomparáveis e, portanto, tinha uma voz incomparável. E isso, admirava a voz dele, como é evidente. E nos conjuntos lá cantava muitas músicas que ele gravava cá, e até que lhe acabei por fazer algumas. E lembras-te da última vez que estiveste com ele, da última conversa que foi tiveram? Na casa dele, sim, na casa dele. Ficámos por. Ele ficou por gravar uma música comigo, ficou por fazer. Infelizmente, eu não tive tempo, e ele também. Enfim, mas ficou por fazer. Como é que tu nesse arranque da tua carreira, como é que tu te apresentavas, como é que tu te vias enquanto cantor? Vias-te como cantor romântico, cantor popular? Como é que tu te... O que eu gosto mesmo é de cantar canções românticas. Isso é o que eu mais gosto. Mas também gosto muito de rock. Eu estava ali assim indeciso. E para onde é que eu vou? E quando gravei a Meia Tarjetas de Saudade, quando fiz a canção e mandei para o Marco Paulo gravar, antes de mandar para o Marco, fui a uma editora e mostrei. E a Helena Cardinal na discoteca disse: não, você não vai dar isso ao Marco, você é que vai gravar essa música. E gravei essa música. A partir daí, pronto, levei um carimbo, tal. Música ligeira ou romântica. Fui carimbado, pronto, aqui em Portugal, carimbo assim é para sempre. Para mim não. Felizmente as coisas já mudaram. E como é que reagiste quando com bastante cinismo, diria eu, a música popular passou a música pimba nos anos 90? O elitismo aborrecia-te ou passava-te ao lado? Não, eu não gosto da terminologia, não gosto do adjetivo. Eu posso... Como é que eu ia te explicar isto? Já deves ter falado disto 300 vezes. Eu adoro os Chutos, mas os Chutos gravaram uma música de um filme português, A Minha Casinha. Gravaram, ela fugiu, ele foi atrás, ela caiu e ela satisfaz. Pronto. Tudo bem, eu acho ótimo e é fixe e está com. E os Chutos são a referência do nosso rock nacional. Mas qual é a diferença entre estas letras e outras que se cantam por aí? Não é? Eu acho que a diferença não é na música em si nem na letra, é na atitude e no comportamento. E realmente há malta na música ligeira que tem uma atitude e um comportamento às vezes um bocadinho aquém daquilo que se esperaria, em termos culturais, em termos... Pronto, e se calhar é mais por aí. E as pessoas deixam-se arrastar um bocadinho para... Isso também há de haver em todas as... Há em todo lado. Também há de haver, mas... Há bocado estávamos a falar daquela questão, por isso é que eu te perguntei se não sentias que esse elitismo de alguma maneira... Sabes que as tais playlists, as tais divisões que se fazem, são essas divisões que levam o público às vezes a ficar
confuso e a achar que há música menor e música maior. Ela existe, mas se for um lá menor ou um lá maior. De resto, toda a música é boa desde que as pessoas gostem. Naqueles tempos do Made in Portugal, do Carlos Ribeiro, sim, havia muita rivalidade entre os cantores mais românticos e populares. Sentes que havia ali havia casinhas isso é outra história também que eu nunca percebi, das pessoas também estarem preocupadas com os outros. Eu preocupo-me comigo e já é muito, e não me iria preocupar nunca com segundas ou terceiras pessoas. Mas houve quem o fizesse, e eu senti isso variedíssimas vezes, mas nunca falei sobre isso. Não... Mas hoje em dia as coisas estão muito diferentes nesse sentido. Sim, esta malta nova tem outra maneira de olhar as coisas, e mesmo a malta da minha época, muitos deles mudaram a atitude, felizmente. Deixaste a tua marca no primeiro álbum da Ágata. Sabemos que escreveste o Baréré para a Ana Malhoa, mas algo me diz que há muita coisa escrita por ti que as pessoas nem têm grande noção. Só novelas. Que tesourinhos é que tu tens aí que as pessoas, que tu sentes que as pessoas não sabem e que. Só e novelas, que... novelas fiz tantas. Nunca digas adeus, tudo por amor. Olhos d'água, amor. Último beijo, e com várias músicas em cada novela. As séries de televisão, o inevitável Pôr do Sol, a novela a série em que o Valsacina faz de padre, agora não me lembro o nome. Também não me lembro, que é uma série qual é, mas fixe. Sim, depois sei lá, fiz canções para o Fernando Santana. Tem para aí 4 ou 5 discos de ouro e pouca gente sabe quem é o Fernando Santana. Mais no norte as pessoas conhecem, tem uma voz assim como está a minha hoje, um bocadinho roquinha. Fiz para o Beto, para a Lara Lee, para o Zé Malhoa. E dá-te muito gozo escrever para outras pessoas? Eu gosto mais de cantar, mas se as pessoas me pedem, eu faço questão de fazer bem. Em 1990 ficaste em terceiro lugar no Festival da Canção com Mais e Mais. Como é que foi essa experiência para ti? Quão irritado é que tu ficaste por não ganhares? Foi a Nuxa que ganhou. Não fiquei irritado, achava que ia ganhar porque achava e continuo a achar que a minha era a melhor canção. No ano a seguir ganhou muito bem 12 pontos e eu fiquei bem em quinto ou sexto lugar, e bem, não era tão forte. Agora naquele ano a minha canção era mais forte, mas aquelas votações estranhas da coisa, fiquei irritado, mas depois fiquei feliz de me terem dado o prémio de interpretação por unanimidade. Os jornalistas estavam presentes no Casino de Estoril e por ser entregue para a grande Simão de Oliveira, hoje minha grande amiga. Tu, falando do Festival da Canção, este ano tu insurgiste contra a participação de Portugal na Eurovisão, num discurso acalorado, mas muito aplaudido nos prémios Play. Nunca digam que a cultura e a política não se misturam. Eu já acho que já tentei perguntar-te isto há pouco, mas agora vou-te perguntar de uma maneira diferente. Num momento tão divisivo politicamente, os artistas têm um discurso menos interventivo do que deveriam ter, a teu ver? Eu acho que a malta está muito preocupada com o futuro e tem medo de falar porque pode afetar o futuro. E nós sabemos qual é o poder do mundo. E do medo não me assiste a minha vida. O que tenho para dizer digo, não mando dizer por ninguém. E continuo a dizer que os bandidos do canto que tiveram a opção, e não os critico por terem a opção de terem ido ao festival. Eu nunca critiquei por fazerem isso, porque eles precisam. Eu provavelmente também iria, se calhar, para divulgar, para aparecer e para ser conhecido. Nunca diria era que a cultura e a política não se misturam. Foi isso que eu quis dizer, porque estão a destruir a maior arma que foi durante 48 anos contra a ditadura. Eu até te faço esta pergunta porque, na verdade, quer dizer, quando nós pensamos em épocas conturbadas da sociedade, e não só em Portugal, no mundo, tu vês sempre uma reação muito, muito forte dos artistas, e aquilo que eu sinto neste momento é que não está a haver essa reação, e estamos a ver as coisas a irem por um caminho às vezes muito complicado, e não estamos a ver essa reação que parecia tão natural no passado, e neste momento parece que essa... Sendo que nos Estados Unidos as pessoas que são contra são veementemente contra e fazem a sua crítica social muito, muito veemente. Aqui em Portugal é que as pessoas parecem tão, como é que se diz? Tão insonsas, não é? Acho que dos poucos exemplos que eu me recordo assim, a Garota Não, que é a tua conterrânea, não é? Eu acho que é das poucas pessoas que eu vejo a ter alguma posição mais interventiva em termos musicais. De resto, parece-me um pouco. Está muito pouco, há muito pouca gente, há pessoas com muito medo, com pouca coragem.
E é o que é. Nós não podemos dizer às pessoas façam. Elas, se tiverem que fazer. Claro. E levaste algum raspanete por teres dito filho da em direto na televisão? Não. Não houve. Não. Não. Devias ter sido a coisa. O que é assim, é o que eu penso. E tenho que dizer como penso. Claro. Eu disse que esse teu discurso. Até anti-Trump e em defesa da Palestina foi muito aplaudido, mas na verdade, ao pesquisar na internet, os primeiros comentários que surgem no Sr. Google, curiosamente são de pessoas, ou bots, hoje em dia nunca sabe muito bem, a dizer que tu terminaste a tua carreira ali, ou que se começarem a chover mísseis em Portugal, a culpa é tua. Tu ainda consegues manter uma conversa com pessoas que não entendam aquilo que tu estavas a tentar denunciar ali, ou já perdeste a paciência? Não, através das redes sociais é difícil manter conversa com alguém. Pessoalmente, sim, há pessoas que não concordam comigo e nós conversamos. Eu gosto muito de conversar e gosto de pôr o meu ponto de vista, e até eu acho que duas pessoas a conversar aprendem sempre uma com a outra. Portanto, eu não só posso ensinar qualquer coisa, como posso aprender qualquer coisa. Tudo bem. Agora, os comentários não. O comentário às vezes responde por graça. Houve uma senhora que respondeu: és um porco nojento. E eu respondi: desculpe lá essa noite. Portanto, isso é a minha maneira de estar na vida. Mas não ligas muito às redes sociais? Ou não, vais... dizer não ligo muito. De vez em quando vou ver. Vou ver porque às vezes também há coisas que nos enchem de o ego e portanto também dá jeito, não é? Claro. E aquela vontade de ser Presidente da Câmara de Setúbal ainda cada vez está menos, aí? Cada vez menos, sabes? Porque eu estou a ver o que é que está a acontecer com a minha querida amiga Maria das Dores, que é horrível a maneira como as pessoas ofendem gratuitamente a mulher da Laca, não sei, quer dizer, uma falta de respeito. Eu não sei se vou estar pronto para tentar fazer o melhor pela minha terra e ter que levar com estas faltas de respeito, não é? Se as pessoas não querem ninguém lá, vão para lá elas, façam o que quiserem. Agora, tem que haver coordenação e temos que olhar para o passado. Lá está, a história conta o que é que Setúbal era, o que é que Setúbal passou a ser. Tu no livro, a dado momento, assumes que fumavas erva ocasionalmente na adolescência, e é bem conhecida a tua opinião sobre a cannabis. Tu só recorres a ela em ocasiões especiais? Eu ouvi falar de uma gaveta, ou as propriedades medicinais também te ajudam? Não. De vez em quando, e só no sentido lúdico. Olha, quando estou com o meu filho, por exemplo, se tivermos. Quer dizer que há uma gaveta no Natal, não é? A gente no Natal fumamos. As filhas não gostam, não querem. Mas o meu filho, eu, a minha mulher, a minha sogra, a gente dá umas passazitas. No fundo é divertido, é como beber um copito. Pronto, não se fica muito alterado, mas dá um jeito. Dá um jeitinho para rir um bocadinho. E para quando é que haverá, estavas a falar há pouco disso, um próximo concerto ou próximo encontro em palco com o Trivium? Ou quem sabe em disco também, não é? Porque eu vejo já muita gente a comentar e a pedir e a isto e aquilo. Nós gravámos Toda a Noite na versão deles. Sim, eu gostava de fazer um tema com eles. Ele tem a voz num tema meu que ainda não lancei, que eu vou lançar, que por acaso é de intervenção política. Não foi possível este ano ir cantar com eles. Tinha 2 concertos no dia 4 de julho. Eles ligaram-me, telefonaram, mandaram mensagem. Eu fiz um vídeo para eles e tudo. E estou a pensar seriamente, quando estiver mais calmo, que é difícil, falar com o Matt, quando ele também estiver mais calmo, que eles também têm concertos todos os dias, arranjarmos aí um bocadinho para fazermos uma coisa mais nossa e para ele apresentar não só em Portugal como no Brasil. Também se fala português e portanto ter algo gravado em português era engraçado para ele também ir ao Brasil e ter isso. Falaste aí do estar mais calmo e como eu dizia no início desta conversa, estamos na tua fase alta de verão em que estás num dia aqui, no outro dia ali e no outro dia já nem sabes onde é que estás, não é? Como é que é toda esta vida a percorrer o país de norte a sul? Há de haver imensas histórias, certamente, aí que tu, sei lá, eu até podia perguntar uma ou outra, mas na verdade aquilo que eu quero saber é como é que tu has de ter uma visão do país muito próxima e de uma evolução grande. Muita evolução. O que é que tu sentes que são, desde o momento em que começaste a percorrer a estrada no país e o momento que nós vivemos agora, quais é que são assim as grandes... Olha, eu vou-me reportar à minha profissão. Em relação à minha profissão, tu nem sequer tinhas camarim, nem sequer sabia o que é. O que é um camarim?
Hoje chegas, tens contentores, com organização, com casa de banho, com um camarim onde as pessoas podem realmente mudar de roupa, com um catering, não sei o que, coisa que há 30 anos, zero. Depois os palcos também. Os palcos hoje têm umas outras características. A corrente elétrica tem outras. As pessoas já se preocupam em ter um gerador com a corrente para não falhar nada. Portanto, hoje as pessoas preocupam-se muito mais. Há muitos jovens em comissões de festas também, tu vês isso. Antigamente era tipo, precisa de corrente, está ali uma tomada, ligas ali à tomada e já está, pronto. E não é assim, não é? Porque nós vamos tentando evoluir no nosso material de trabalho e alguém tem que acompanhar a evolução, não é? Se eu levo um automóvel, não pode ser um caminho de bicicleta, tem que ter uma estrada. Antigamente levávamos a bicicleta, tínhamos o caminho da bicicleta. Começámos a levar automóveis e continuava o caminho da bicicleta. Agora, felizmente, já temos a estrada. Demoravas muito mais tempo para chegar até as estradas, exatamente, até os acessos. E, portanto, mudou muito. E eu acho que a mentalidade das pessoas também mudou. Há mais respeito pelo artista. Sinto isso. Mas há histórias destes 50 anos, oh meu Deus, assim, daquelas que ficam para eu tinha comprado uma máquina de fumos nos anos 80, finais dos anos 90, que era uma novidade. A máquina fazia fumo, mas era a óleo. E a tua máquina levava para aí meia hora a aquecer. Então o que é que nós fazíamos? Montávamos a cena toda, ligávamos a máquina e depois é que íamos jantar. Quando chegássemos a jantar, já aquilo estava pronto. Só que a máquina, quando estava quente, começava a deitar um fuminho. Então uma vez fomos jantar, chegámos, diz o homem, olha, resolvi o seu problema. Então o que é que foi? Isto estava a pegar fogo, nós mandámos uns baldes de água e apagámos. Estragaram uma máquina. Por exemplo, outra vez precisávamos de terra, porque quando se acendiam as luzes entrava um ruído no som. Então precisamos de terra. Foram buscar uma caminhonete cheia de areia lá para o sítio. E pronto, estas coisas, não. A terra é um ferro espetado no chão. Portanto, as pessoas também não estavam preparadas, não conheciam e aconteceram histórias maravilhosas deste género e de outros géneros. Sei lá, tantas. Não te vou contar muitas, não. No livro, quem quiser ler, há de haver histórias no livro para ler. Há uma banda de rock independente britânica chamada Toy. Tu conheces a música deles? Sim, bem pesado. Já houve algum mal-entendido por partilharem o mesmo nome ou não? Não, curiosamente não. Não. Por acaso no outro dia ainda pensei nisso, mas o meu nome está registado, portanto não sei. E o fenómeno, há pouco estavas a falar de tu colaborar com pessoas da nova geração. Tens acompanhado o fenómeno Chico da Tina? Chico da Tina. Epá, eu ouvi qualquer coisa, mas não estou... Toda a gente a falar que há uma canção dele que se chama Sou Grande no Amor, que é assim um dos grandes sucessos deste verão. Está aí nas plataformas de streaming, nos tops. Não reparei ainda. Tens de ir investigar o Chico da Tina. Tem que ir. De que forma é que tu sentes que a tua participação no Taskmaster transformou a tua imagem aos olhos do público? Eu transformar não diria. Mostraste uma faceta de ti que se calhar as pessoas não conheciam tão bem. Também, e reforcei aquele maluco também da casa do Toy, pronto, o Loucuras. E fui buscar muita gente nova, muitos miúdos que me adoram por causa do Taskmaster. E portanto, em boa hora aceitei um programa que eu nem sequer sabia o que era. Em boa hora o aceitei porque foi muito positivo para a minha vida. O Nuno Marco deixa-te uma mensagem muito elogiosa no livro também. Como é que se desenvolveu essa vossa amizade? E o que é que tu mais admiras no Nuno? Eu conheci o Nuno na rádio, rádio na Antena 1, acho eu. Sim, conheci-o lá já há muitos anos. E depois o meu filho fez um trabalho com o Nuno. E depois o Nuno ligou-me a dizer: pá, o teu filho é espetacular e não sei o quê. E aí começou mais proximidade. Depois acho que o Nuno foi conhecendo. E tanto que é o Nuno e o Vasco. E o Vasco e o Palmeirim que também decidem um bocadinho nas primeiras escolhas do Taskmaster, onde eu estou incluído. Portanto, aí percebe-se que eles acharam que eu era a pessoa indicada também para fazer aquilo. E agora, para terminarmos a nossa conversa, eu pergunto-te o que é que os teus fãs podem esperar daqueles concertos especiais dos 50 anos? Já estás, como é que esta preparação está a ser feita? O que é que... Bem, para já estou a tratar da minha saúde, que é muito importante. Estou mais magro e tal, mas estou aqui com vontade de ficar mais fit. Depois, ginásio? Não, joga a bola. Corrida? E fechar a boca. Ok. Depois, alguns colegas com quem gravei, poder eventualmente chamá-los para o concerto. Mais músicos, além da minha banda, músicos convidados, ter tipo orquestra e
Se calhar também algo de visual, talvez, não sei, ainda tenho que pensar. Mas vamos fazer uma coisa muito grande, vai ser uma grande festa. 2 grandes festas. Em semana de Nós Alive, deixo uma sugestão importante. Preparámos um guia essencial no qual pode não só consultar os horários de todos os concertos, como ver o mapa do recinto, quais os melhores transportes para chegar ao passeio marítimo de Algés ou a previsão do estado do tempo para os 3 dias. O festival arranca esta quinta-feira, o único dia para o qual ainda há bilhetes, com concertos de Nick Cave, 21 Pilots, A Perfect Circle ou Matt Berninger. Na sexta será a vez de Foo Fighters, Wolf Alice, Cancananzi, Zara Larsson ou Jenny Beth. No sábado, o festival termina com atuações dos regressados Buraca Som Sistema, Florence and the Machine, Lord Pixies ou Teddy Swims. Saiba tudo no site da Blitz. Toy, tu costumas ligar a festivais de música? Vais a algum... Não tenho muita paciência porque a gente chega lá e é só fotografias e epá, não me apetece. Não é o teu ambiente? Não é o meu ambiente. O meu ambiente só se for num sítio mais resguardado. Zonas VIP e assim, pá, não é por nada, mas é para poder apreciar um concerto, senão claro, não consigo. Senão não consegues, não é? Dás 2 passos e já está mais alguém a pedir uma foto e... Vi o Roger Waters na Rock in Rio, pá, há, sei lá, 20 anos, não sei. E qual é que foi assim o último grande concerto que foste ver? Estava-te a dizer, foi esse, eu acho que maior assim. E agora estive no Brasil, fui lá ver uma coisa, mas era música funk, eu não acho piada aquilo. Que era mais barulho. E pá, gostei muito de ver Marilyn Manson há muitos anos também. Já o Leandro tinha 16, tem 42, portanto é só fazer as contas. Epá, ultimamente não tenho paciência. Gostava de ter visto o Pink Floyd outra vez. Há bandas que são emblemáticas que eu gostava de ver. Já não temos os Genesis a sério, não é? Também. E portanto, não sei, talvez apareça outra coisa qualquer. Ficámos a saber esta semana que Plutónio vai dar um concerto no estádio José Alvalade, em Lisboa, a 5 de junho do próximo ano. O rapper luso-moçambicano, voz de êxitos como Interstellar, Somos Iguais ou 1 de Abril, foi o artista mais ouvido do Spotify em Portugal no ano passado e deverá editar um novo álbum ainda este ano. Este grande concerto, cujos bilhetes já estão à venda, foi anunciado no final de uma corrida solidária que Plutónio promoveu a favor das aldeias de crianças SOS. No segmento do Posto Emissor, em que falo daquilo em que a equipa da Blitz tem andado a trabalhar, trago-lhe várias sugestões de leitura. O jornalista Paulo André Cecílio e a fotojornalista Rita Carmo foram ao concerto dos Iron Maiden no Estádio da Luz, em Lisboa, e assistiram a um espetáculo para pais, filhos e netos que não sabem viver sem metal. Os reis do heavy metal britânico celebraram os clássicos de sempre e foram recebidos de braços abertos pelo público português. Na primeira parte, os norte-americanos Anthrax provaram mais uma vez, porque são uma das 4 grandes bandas de thrash metal, demonstrando uma pujança invejável. Ainda em matéria de pesos pesados, a Blitz esteve no passado domingo, na edição deste ano do festival Evil Live, na Mel Arena, e assistiu ao concerto de um feroz Marilyn Manson, à atuação de força dos Mastodon e aos grandes Converge. O evento ficou, contudo, marcado pelo cancelamento da atuação dos Megadeth, depois de meia hora de espera, que deixou os admiradores da banda norte-americana enfurecidos. A reportagem do festival pode ser lida no site da Blitz, onde também encontra um artigo que lhe dá conta que os Megadeth recusam responsabilidades no cancelamento. A promotora atribui a decisão à banda e a DECO, Associação de Defesa do Consumidor, assegura que há direito a reembolso no valor do bilhete. Em antecipação ao concerto que vai dar no Nós Alive, esta sexta-feira, a francesa Jenny Beth, ex-Savages, falou com a Blitz sobre a sua ligação estreita a Portugal, assumindo que um dos seus livros favoritos, que continua a oferecer a toda a gente, é A Hora do Diabo, de Fernando Pessoa. No decorrer da conversa, Beth discorreu ainda sobre a forma como assumir a sua bissexualidade a levou a compreender-se melhor, o dueto recente com Mike Patton, dos Faith No More, ou as possibilidades de um regresso das Savages, para ler em exclusivo no site da Blitz. A jornalista Ana Ventura foi até Viena, na Áustria, para assistir ao concerto dos Foo Fighters, a uma semana de a banda liderada por Dave Grohl regressar a Portugal para o Nós Alive. Encontramos mais intensos e avassaladores do que nunca. Ao longo de quase 3 horas de concerto, no estádio Ernst Happel, o coletivo norte-americano passou em revista 3 décadas de carreira, numa celebração de rock, suor e humor, em que as canções foram cuspidas sem respiração. Para ler, claro, em exclusivo no site da Blitz.
Na passada sexta-feira, após meses de antecipação, Madonna editou o novo Confessions 2, anunciado como sequela de Confessions on a Dance Floor, bem-sucedido disco de 2005. A Blitz escutou e encontrou um dos álbuns mais coesos da longa carreira da rainha da pop. Uma homenagem à pista de dança como espaço de libertação, partilha e democratização. Confessions 2 traz colaborações com Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix, Fade e a filha mais velha da cantora norte-americana Lola Leone. Entre influências do House de Chicago e do techno de Detroit, Madonna confessa desejos e espia emoções na pista de dança. A crítica pode ser lida no site da Blitz e na revista do Expresso, que chega esta sexta-feira às bancas. Antes de passar aos concertos da próxima semana, deixo-vos algumas datas da concorrida agenda do nosso convidado, Toy, para os próximos tempos. No sábado atua nas festas do Almonda, no Jardim das Rosas, em Torres Novas. No domingo, na Festa das Vilas, no Parque Urbano da Chaneca da Caparica. A 20 de julho, na Festa de Caldas de São Jorge. A 8 de agosto, no Sol da Chafarica, na Praia Fluvial de Agrela e Serafão. Aí a 10 de agosto, nas festas de Santo Elias, em Carni de Pombal. Relembro também que os grandes concertos de celebração dos 50 anos de carreira do Toy acontecem em 2027. A 24 de abril canta no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e a 30 de abril na Superboc Arena, Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Mais alguma data que queiras destacar, Toy? Eu sei que há uma já amanhã, não é? Sim, amanhã, Mira d'Água, Amadora. Amanhã não, hoje, Mira d'Água, Amadora é hoje. Sim, queria destacar, eu tenho muitos, mas queria destacar o 29 de julho na Feira de Santiago em Setúbal. Acho que vai ser um concerto épico e convido a todos a irem lá. Concerto em casa. O Festival Nós Alive arranca esta quinta-feira com concertos de Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots ou Matt Berninger, continua na sexta com Foo Fighters, Wolf Alice ou Skankanansi e termina no sábado com Buraca Som Sistema, Florence and the Machine, Lorde ou Pixies. Também esta quinta, o É Alive, na Adega da Cartucha, em Évora, recebe os Chutes e Pontapés. Na sexta, João Pedro Paes e no sábado, Paulo Gonzo. Os norte-americanos Sun atuam na sexta na Fundação de Serralves, no Porto, e no sábado na República da Música, em Lisboa. O RFM Somni regressa à Praia do Relógio, Figueira da Foz, com Timmy Trumpet e Diego Miranda na sexta, Padre Guilherme no sábado e Hardwell e Cura no domingo. No sábado, os Pesticida levam as celebrações de 40 anos de percurso à Bota Anjos, em Lisboa. Jason Moran dá concerto na Casa da Música no Porto, na próxima segunda-feira, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na terça. O Festival AGA School Jazz, em Cascais, recebe David Byrne e Bia Maria na terça e Loyal Carner e Ana Lua Caiane na quarta. Também na quarta, Pedro Abrunhosa atua na Culturgest, em Lisboa. Encerramos assim este episódio do Posto Emissor. O meu obrigado de novo ao Toy por ter estado aqui à conversa comigo. Obrigado. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. Toy, o que é que nos trazes? Leitura ou... Vou improvisar. Falar de amor. Falar de amor é social. Falar de amor é a tal hora em que pensamos, em que jogamos e amamos e sentimos que a vida é só amor. A vida é como um veículo que tu usas, sentindo que vais chegar a algum lugar. Mas se não tiveres o combustível do amor, vais ter que parar. Por isso, se parar é morrer, amar é viver. Amando e lutando estaremos sempre. E hoje, em que Blitz me convida, sinto-me um homem com mais vida, por poder, mais uma vez, exorcizar tudo aquilo que sinto, que penso e que me apetece dizer. Porque amar é viver. E viver sem falar é parar. E parar é morrer. Por isso, apenas neste improviso, e olhando ao Mário, vendo o seu sorriso, diria que vou voltar a falar daquilo que é mais importante na vida, que é o amor. É a minha aula preferida. Quando ela começa, seja de uma forma efetiva, seja de uma forma de pensamento, amar é aquele momento em que nós não podemos nunca dizer que não. Amar é a razão da emoção. É viver. Amar está na tua mão.